Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Estamos aqui no programa O que a Bíblia diz. Meu nome é Mateus Alves e eu tenho o privilégio e a responsabilidade de, neste programa, já estamos aí caminhando pelas igrejas do Apocalipse, apresentar para vocês a problemática e aquilo que é de elogio da igreja de Sardes. O Senhor Jesus manda João escrever uma carta para esta igreja, para elogiá-la, mas também para criticá-la. Essa carta se encontra em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Daqui a pouco faremos a leitura, mas eu te convido a orar comigo antes. Pai, estamos aqui mais uma vez, Deus, diante da Tua presença, pedindo ao Senhor, Pai, que nos fortaleça neste dia, nos fortaleça nesse momento. Falaremos da Tua palavra, Pai, e queremos que isso seja com total seriedade. Use a minha vida para pregar o Evangelho. Que os meus irmãos recebam tudo aquilo que for falado neste programa. E que o Seu nome termine, Pai, sendo exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Sardes vai ouvir uma dura crítica. Essa carta mexe muito comigo, irmãos. Porque às vezes nós pensamos que estamos bem, mas não estamos. Às vezes pensamos que tudo aquilo que fazemos é agradável aos olhos de Deus, mas nem sempre. Às vezes achamos que, por causa do movimento da igreja, pela quantidade de pessoas na igreja, pela quantidade de eventos e de cultos na igreja, estamos agradando a Deus. Às vezes achamos que, por causa dos elogios que recebemos, estamos agradando a Deus. Imagina se o bairro elogiar a cidade, se a igreja, se a cidade elogiar a igreja. Imagina se os visitantes da igreja elogiarem a igreja. Nós temos a tendência de sair da igreja do culto, né? Pensando, meu Deus, nós estamos te agradando. Mas nem sempre. Nem sempre aquilo que as pessoas dizem é a verdade. Nem sempre aquilo que aparenta na rede social da igreja é verdade. Nem sempre aquilo que os pastores falam sobre a igreja é verdade. O exemplo maior disso é a igreja de Sardes. Uma igreja que achava que estava viva, mas na verdade estava morta. Talvez você não goste do apóstolo João. Talvez você não goste do pregador deste programa. Mas a orientação que a igreja de Sardes recebe é de Jesus. Então, mesmo não gostando de João, não gostando de mim, não gostando de fulano, de Beltrano, você precisa receber estas palavras como verdade, porque elas não vêm de mim, nem de João, elas vêm do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1, na parte B, diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão. Quem tem os 7 Espíritos de Deus é o onipresente, onipotente e onisciente Jesus Cristo. E o que tem as 7 estrelas nas mãos, segundo o capítulo 1, é Jesus. As estrelas aqui seriam os pastores da igreja. Então o que o texto está dizendo para nós é: quem está falando é Jesus. Quem está ordenando é Jesus. Quem manda e desmanda na igreja é Jesus. E esse Jesus que manda e desmanda está dizendo aqui, olha, conheço as tuas obras. Ah, meu irmão, se tem um texto que nos faz estremecer, é quando Jesus diz para as igrejas assim: conheço as tuas obras. Jesus conhece o motivo, a intenção e o porquê a igreja de Sardes estava fazendo, trabalhando, realizando o que realizavam, trabalhavam e faziam. A igreja de Sardes poderia ter muita coisa a fazer, poderia, mas o Senhor Jesus conhece, o Senhor Jesus sonda, o Senhor Jesus sabe o porquê. Por que trabalhamos na igreja? Por que pregamos? Por que é que eu estou gravando este programa? Por que você está assistindo este programa? Qual é a intenção? Qual é a real intenção? Jesus sabe. E Jesus, sabendo, disse: tens nome de que vives e estás morto. Irmão, para mim isso aqui é uma dor no coração. É um tiro no nosso peito, é um tapa na nossa cara.
Igreja de Sardes, você está achando que está viva, né? Eu sei que você acha que está viva. Eu sei que todo mundo aí acha que você está viva. Eu sei que você acha que você é uma boa igreja. Mas, na verdade, igreja de Sardes, você está morto. Igreja de Sardes, na verdade, você já não influencia mais. Você já não prega o verdadeiro evangelho. Igreja de Sardes, você já está corrompida. Igreja de Sardes, você já está vendida. Igreja de Sardes, parece que você está bem, mas você está no CTI espiritual. Parece que você me ama, mas você não me ama. Parece que você... mas não. Parece... mas não. Irmãos, as aparências enganam. E é verdade. Temos megas igrejas, megas templos, e a gente acha que ali está tudo bem. Nem sempre. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Olha o versículo 3 comigo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Aquela igreja era uma igreja que recebeu o evangelho. Aquela igreja era uma igreja que começou bem. Aquela igreja era uma igreja que tinha avançado, que tinha trabalhado, que tinha caminhado, é verdade. Ela recebeu e ouviu. Agora, isso que você recebeu e ouviu, por favor, guarda e arrepende-te. Lembra lá da igreja de Éfeso? O Senhor Jesus também mandou ela arrepender. Aqui, o Senhor Jesus está mandando arrepender mais uma vez. Na igreja de Tiatira também. O chamado ao arrependimento sempre é visível e notório. O Senhor Jesus está dando mais uma oportunidade para esta igreja, que acha que está viva, mas está morta. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Nós sabemos muito bem que a vinda de Cristo é como ladrão, mas o apóstolo Paulo nos ensina o que é isto. Em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 5, ele diz que este venho como ladrão significa que algumas pessoas não estão aguardando a vinda. Esses são os ímpios. A igreja de Sardes, se não vigiar, seria como os ímpios. Não aguardaria a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo também diz que nós, os crentes, os servos de Deus, não seremos pegos de surpresa na vinda de Cristo. Por que não? Porque diferente dos ímpios e diferente de Sardes, os crentes genuínos e os crentes verdadeiros estão desesperadamente, em todo o tempo, em todos os dias, vivendo em santidade, amando a Deus, amando o próximo, obedecendo os mandamentos, aguardando a palavra de Deus, aguardando o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se não arrepender, se não vigiar, se não buscar ao Senhor de forma genuína, ele vem como ladrão e a pessoa não percebe. Ele vem e a pessoa não percebe. Só que até agora foram críticas. E eu disse que essa igreja tem crítica e tem elogio também. Até agora a crítica. Qual a crítica? Você acha que está vivo, mas você está morto. Agora nós temos o elogio. Olha o versículo 4. Tendes, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Meu irmão, não há nada mais real, não há nada mais atual do que esse texto aqui. Enquanto Jesus está falando que a igreja está morta, no meio dessa igreja morta tem crente de verdade, tem crente genuíno. Então é assim, a igreja de Sardes está morta, mas no meio desta morte espiritual, eu ainda consigo pescar alguns que são de verdade. É por isso que, às vezes, ao criticar uma igreja, ou a igreja A, a igreja B, nós temos que ter esse cuidado. Se a igreja está errada, ela tem que ser criticada. Só que não na sua totalidade. Porque uma igreja pode estar morta, irmãos, mas 7.000 não se dobraram a Baal. Uma igreja pode estar morta, mas a verdade é que lá dentro ainda tem pessoas remanescentes, ainda tem pessoas fiéis. E para essas pessoas fiéis que não estão igual às que morreram, qual é a promessa? Versículo 5.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tem promessa para quem não sujou a veste. Tem promessa para quem não se corrompeu. Tem promessa para quem não se vendeu. Tem promessa para os verdadeiros cristãos. A teologia vai dizer que existe a igreja visível e a igreja invisível, ou seja, todo mundo que frequenta igreja é igreja, mas nem todo mundo de fato é igreja. Lotar igreja não significa nada. Ir em todos os cultos não significa nada. Talvez você ache que está vivo, mas está morto. Mas se a sua realidade for diferente, se você é um verdadeiro cristão, no meio desta corrupção evangélica que vivemos atualmente, pode ter certeza, de modo algum, o seu nome será riscado do livro da vida. Se você é um crente genuíno em Deus e participa de algum lugar que você está percebendo que tem uma dificuldade espiritual ou uma morte espiritual, não desista deste lugar, não desista desta igreja, mas pregue o evangelho, viva de forma real, verdadeira, genuína, neste meio, para que Deus possa usar a sua vida para avivar a sua igreja. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.